Enquanto eu meditava no quanto o texto bíblico está repleto de traduções erradas, o Deus Eterno colocou na minha alma para eu falar sobre mais essa, que eu não lembrava. Hebreus, capítulo 6, versos 4, 5 e 6. Por causa disso, eu fui prontamente comparar os textos aramaico, grego e hebraico. E olha só que interessante que eu encontrei sobre essa passagem de Hebreus 6, 4 a 6. Primeiramente mostrar aqui como é que colocaram em português e depois mostrar como é de verdade. Em português colocaram assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, vistos que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. E como realmente está no texto aramaico, o texto correto está assim: não é possível que aqueles que uma vez desceram à imersão e provaram o dom dos céus e receberam o Espírito de Santidade e provaram da boa palavra de Allah e o poder do mundo futuro, peque de novo do início para serem renovados para a graça, favor de Deus, e de novo ponham na estaca o Filho de Allah para se tornarem desprezíveis. Notem bem a diferença. A ideia que a versão brasileira nos passa é que é possível um fiel atingir o auge espiritual e cair. E que quem cai, depois de chegar ao auge, não poderá ser renovado jamais. Mas o que o texto aramaico está dizendo não é isso. É justamente o oposto. O texto original está dizendo que não é possível que aquele que atingiu o auge caia, ao ponto de precisar recomeçar a jornada espiritual tudo de novo. Você está entendendo? Como podemos ver nos versos anteriores de Hebreus 6, o autor da carta aos Hebreus está incentivando os fiéis israelitas a saírem da imaturidade espiritual e a buscarem a maturidade, o auge espiritual. Como quem diz, deixe para trás os rudimentos básicos do caminho de Deus e avance. Siga em frente, cresça, amadureça. Deseje crescer espiritualmente e atingir o auge espiritual, porque não é possível que um fiel no auge espiritual caia, ao ponto de ter que começar a jornada tudo de novo. Está entendendo? É isso que o texto original diz. Hoje, com 28 anos na presença do Deus Criador, eu posso afirmar isso para você. Quando você está alicerçado e bem santificado, você resiste muito melhor ao assédio espiritual. Eu chamo de assédio espiritual é quando você está naquela fase que o pecado te ronda mais e você está mais propenso a cair e pecar. Sempre tem um período da vida do fiel em que ele está mais propenso a ficar pecando constantemente. E tem um período que ele está mais fortalecido. Quando ele está mais fraco é porque ele está mais sujeito ao assédio espiritual. E é assim como o autor de Hebreus disse, para você eu também digo: deseje a maturidade espiritual, deseje o crescimento espiritual. Busque isso, se empenhe nisso, pois não é possível que um fiel maduro espiritualmente caia. Não é possível que ele caia ao ponto de ter que agir como se estivesse de novo colocando Yeshua na Ziquifa, na estaca romana. Você me entende? Procure amadurecer espiritualmente, que o assédio espiritual não vai ter tanta força sobre você. Como disse Paulo, nós não estaremos debaixo do domínio do pecado. Somos humanos, sim, sujeitos ao pecado, mas ao amadurecer espiritualmente, ganhamos uma nova força. E só como é que uma tradução errada te impede de conhecer a verdade? A versão brasileira desse texto passa a ideia de que é possível você chegar ao topo espiritual e cair. Mas como diz o texto original, não é possível que um fiel espiritualmente maduro caia, ao ponto de descer ao nível inicial. Do jeito que colocaram na Bíblia brasileira, a pessoa fica com medo de cair e perder a salvação. Mas não existe esse negócio de cair e perder a salvação. O que o texto de Hebreus 6 está dizendo, em linhas gerais, é: saia dos rudimentos iniciais, aquela discussão só sobre batismo, imposição de mão e dom de língua. Ah, será que o dom de língua ainda existe? Será que ainda existe profeta? E não sei o quê. Sai desse rudimento básico e procure crescer espiritualmente e amadurecer, porque o fiel que amadurece espiritualmente, o fiel que chega no seu auge,
Cada um tem um limite, mas aquele que chega no seu auge espiritual, não é possível que essa pessoa caia. Relembrando, como diz o texto original, não é possível que aqueles que uma vez desceram à imersão e provaram o dom dos céus e receberam o Espírito da Santidade e provaram da boa palavra de Allah e o poder do mundo futuro, pequem de novo. Não é possível que esses pequem de novo, do início, ou seja, como no início da jornada, para serem renovados para o favor de Deus, e de novo ponham na estaca o Filho de Allah para se tornarem desprezíveis. Essa passagem de texto está cheia de pequenos erros. No texto em português diz que a pessoa foi uma vez iluminada. No texto original aramaico não é iluminado, não é a pessoa que foi iluminada, é a pessoa que desceu à imersão, ao ato da tevilá, que chamam de batismo. Você passou pela imersão em nome de Yeshua? Ah, tá bom. Você já provou o dom dos céus? Você tem algum dom espiritual que não tinha antes? Você tem o Espírito do Deus Eterno? Você sabe se você tem? Eu sei que eu tenho. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito de Deus? Quando você tem, você sabe que você tem. Se você ainda não sabe se tem ou não o Espírito do Deus Eterno, continue buscando. Quando você tiver, realmente você vai sentir que tem. E nada vai tirar a tua certeza. Mas prosseguindo. Você uma vez passou pela tevilá, que a religião chama de batismo. Você provou o dom celestial, adquiriu uma capacidade espiritual que você não tinha. Recebeu o Espírito de Deus, provou da boa palavra de Allah, ou seja, você já passou por situações que comprovam automaticamente que a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre de fato. E já sentiu o poder do mundo futuro, ou seja, você já tem aquela testificação na tua alma de que existe um mundo melhor do que esse aqui. De acordo com o texto original de Hebreus 6, 4, 5, 6, se você tem todos esses elementos do crescimento espiritual, não é possível que você caia de novo ao patamar do início da sua caminhada. Quem chega nesse auge espiritual não cai. Mas o texto que colocaram na Bíblia brasileira é o contrário. O texto brasileiro está dizendo que é impossível que a pessoa que passou por tudo isso e caiu seja renovada para arrependimento. Quando o texto nem fala em arrependimento. Arrependimento é a falácia religiosa que colocaram na Bíblia. Nesse texto, o termo aramaico é taibuta. Taibuta não é arrependimento. Taibuta é o que a gente chama de graça. É a bondade de Deus, é o favor de Deus. Você chegou ao seu auge espiritual. De acordo com o texto original, não é possível que você caia para ficar de novo como no início da caminhada, ao ponto de você ter que ser renovado de novo para ter acesso ao favor de Deus. E ao ponto de agir como se estivesse de novo colocando Yeshua na estaca romana. Então, o texto de Hebreus 6, 4 a 6 é isso. Antigamente, quando eu era apenas evangélico, eu não entendia esse texto. E do jeito que ele está também na Bíblia brasileira, não dá para entender. Porque ele passa uma ideia de que é possível você chegar no auge espiritual e cair. E que se você chegar no auge e cair, é impossível você ser renovado. Não está escrito isso. O que está escrito, em linhas gerais no capítulo como um todo, busque chegar ao seu auge espiritual, porque quem chega no auge espiritual, não é possível que essa pessoa caia para ficar como no início. Aí a pessoa diz assim, mas eu conheço fulano da igreja pentecostal que ele era uma benção. Ele pulava, falava em língua, profetizava, ele caiu, ficou igual no início. Então, na verdade, ele nunca teve um crescimento espiritual genuíno. Nunca teve. Se você passou por todos esses elementos do crescimento espiritual e chegou ao ponto de ter a testificação na sua alma de que tudo que a Bíblia diz é verdade, e você sente isso movendo a sua vida para melhor, é impossível que você caia para ficar como no início. É apenas isso